Vamos nessa! Vamos lá, vamos lá. Vamos aprofundar agora nesse tópico um pouco mais a imunidade tributária e a competência tributária, a relação entre estes dois institutos tributários. Você viu que, na verdade, na imunidade tributária não existe competência tributária. É uma forma de delimitar negativamente a competência tributária. Na imunidade ocorre incompetência tributária. Por quê? Porque uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. Então perceba, meu querido e minha querida, vamos para frente? Vamos lá. Então o que acontece? Como é uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada, a imunidade é uma forma de incompetência tributária. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, naqueles casos, estão impossibilitados de tributar de acordo com as situações e de acordo com os fatos estabelecidos no texto da Constituição. Percebam o seguinte: quando o Estado ele exerce competência tributária, né, ele está utilizando do seu poder de tributar. Quando ele exerce a sua competência tributária, nasce a obrigação tributária. Verifique que a relação jurídico-tributária ela surge com o fato gerador, né, previsto na norma, depois ocorre o fato gerador inconcreto, que é a hipótese de incidência realizada, surgindo a obrigação tributária. Depois da obrigação tributária, numa relação jurídico-tributária completa, ocorre o lançamento tributário. Com o lançamento tributário está constituído o crédito e declarada a obrigação tributária nos termos do artigo 142. Aí vamos supor, temos o crédito tributário, mas o contribuinte não paga. Por exemplo, uma notificação de guia de recolhimento do IPTU. Vamos supor que o contribuinte não pagou. O que é que vai acontecer? Vai acontecer a inscrição em dívida ativa. A inscrição em dívida ativa é um requisito essencial para a execução fiscal. Então veja, fato gerador em abstrato, depois fato gerador em concreto, que é a hipótese de incidência realizada, obrigação tributária, lançamento tributário, crédito tributário, inscrição em dívida ativa, execução fiscal. E aí, na execução fiscal, é competente as procuradorias especializadas de cada ente político. Então essa é realmente a relação jurídico-tributária que você vai estudar durante todo o percurso do CTN. Sendo que a lei de execução fiscal, ela é a lei 6.830 de 80, ela não está dentro do Código Tributário Nacional. Mas até a inscrição em dívida ativa, você estuda, né, no nosso querido Código Tributário Nacional. Então toda essa relação jurídico-tributária. Mas toda essa relação jurídico-tributária só pode ocorrer se há competência tributária. O que não ocorre na imunidade, porque não há incidência, não há competência. Ok? Então, veja que o poder de tributar faz a distribuição da competência tributária para os entes federativos. Cada ente federativo tem a sua competência tributária. Em regra, não pode invadir a competência tributária do outro. Essa é a regra. Claro, né, que isso aí se chama, né, há uma distinção entre bitributação e bis e idem. A bitributação é quando dois entes federativos diferentes, por exemplo, União e Estados, tributam sobre o mesmo fato gerador ou base de cálculo. Já o bis e idem é quando um único ente federativo tributa mais de uma vez sobre o mesmo fato gerador ou sobre a mesma base de cálculo. Nilo, dá um exemplo de bitributação, dá um exemplo de bis e idem. Eu vou dar um exemplo de bitributação e um exemplo de bis e idem permitidos. Exemplo de bitributação permitido pelo texto da Constituição. A questão do consumo de combustíveis. Incide a Sindicombustíveis, de competência da União, incide o ICMS combustíveis
de competência do Estado. Ou seja, os dois tributando sobre a mesma base, sobre o mesmo fato gerador. E bis e idem, Nilo, existe exemplo? Existe. Na importação é um exemplo clássico de bis e idem, ou seja, é um único ente federado tributando mais de uma vez sobre o mesmo fato gerador. Claro, aí, se só olharmos pelo fato da tributação da União, né? Porque até na importação pode ocorrer também, além de bis e idem, bitributação. Então vamos lá. Quais são, Nilo, os tributos que podem incidir na importação? São vários. Começamos lá. Imposto de importação, IPI, importação, né? COFINS, importação, PIS/PASEP, importação, CID, importação. Então veja que só a União aí tem 5 tributos incidindo na importação, né? Então são 5 tributos do mesmo ente federado olhando para a mesma base, né? Olhando pelo mesmo olhar, olhando para o mesmo núcleo do fato gerador. Então, no bis e idem é um único ente federado tributando mais de uma vez a mesma situação, o mesmo fato gerador ou base de cálculo. Mesmo na importação, você pode verificar também que existe a possibilidade de bitributação. Por quê? Porque além de incidir imposto de importação, IPI importação, COFINS importação, PIS/PASEP importação, CID importação, pode incidir também o ICMS importação. Então veja, quando a gente fala da figura de duas pessoas jurídicas, né, de dois entes políticos federados tributando sobre o mesmo fato, falamos de bitributação. Agora, quando falamos de apenas um ente federado, falamos de bis e idem. Ok? Vamos lá. A competência para legislar sofre limitações. Sofre, claro que sofre. São as limitações constitucionais ao poder de tributar. Quando um determinado ente federativo exerce competência que lhe foi outorgada pela Constituição, exerce uma competência positiva. Né? Por quê? Porque no caso, é importante, isso cai no conceito de imunidade, a imunidade não deixa de ser uma forma negativa de competência, porque é uma forma de incompetência tributária. Então, como não existe competência, alguns autores chamam a imunidade de competência negativa. Por quê? Porque não pode tributar a incompetência tributária. Já no exercício é competência positiva, né? Isso alguns autores defendem. Ok? Beleza? Vamos lá. É competência positiva porque está exercendo a competência constitucional a ele outorgada, criando o tributo. Né? A competência negativa é uma ordem proibitiva ao exercício da competência positiva. A ordem proibitiva parte do texto da Constituição. Segundo alguns autores, é a nossa querida imunidade tributária. Então, se a União Federal legislar sobre ICMS, que é um tributo estadual, pode-se dizer que a União está invadindo a competência tributária do Estado? Sim, a resposta é positiva, porque ela não pode legislar sobre ICMS. Claro que, no caso de normas gerais de direito tributário, é possível, mas desde que siga os parâmetros do artigo 146 da Constituição, ou seja, para buscar evitar conflitos de competência. Agora, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, estamos falando que a União não pode instituir o ICMS. Isso é uma questão recorrente em provas de concurso público. Vou lhe elencar a Lei Candir e a Lei Complementar 116 de 2003 do ISS. Vamos lá? Preste atenção nisso agora. Basta a Lei Complementar 87 de 96 para que o Estado cobre o ICMS? Pergunto para vocês também. Basta a Lei Complementar 116 de 2003 para que o município cobre o ISS? Ou seja, não precisa, no caso do Estado, do ICMS, lei aprovada pela Assembleia Legislativa, não precisa, no caso do ISS, lei aprovada pela Câmara Municipal? A resposta vem do compadre. O que é que o compadre disse? Lembra do compadre? O compadre Washington mesmo, aquele que diz,
ordinária. Preste atenção, isso é questão recorrente em prova de concurso público. É necessário lei ordinária. Não pode o município, sem uma lei aprovada pela Câmara Municipal, cobrar ISS só com base na Lei Complementar 116 de 2003. O que ele faz? Ele aprova a lei na Câmara, né, Municipal, repetindo os artigos da Lei Complementar 116. É possível? É. Vai lá, copia e coloca os 40 itens da lista anexa. É possível? É. O que não pode é não existir lei instituidora do tributo. Em outras palavras, não basta a lei complementar de normas gerais para a cobrança tributária, para o exercício da competência tributária. Tanto no caso do ICMS, como no caso do ISS, é necessário, é imprescindível, é indispensável a lei aprovada pelo seu respectivo corpo legislativo. No caso do ICMS, é necessária a lei aprovada pela Assembleia Legislativa respectiva. No caso do ISS, é necessário a lei aprovada pela Câmara Municipal. Ok? Preste atenção nisso aí. Veja um exemplo, outro exemplo aí. O município quer legislar sobre uma lei municipal. Ele deverá observar a lei orgânica do município, a Constituição Estadual e a Constituição Federal. Por outro lado, deverão ser observados o Código Tributário do município, o Código Tributário do Estado e o Código Tributário Nacional. Verdadeiro, né? Não tem nem ideia, tem que observar todas essas normas. Ainda deverá observar a existência de uma lei complementar municipal, de uma lei complementar estadual ou de uma lei complementar federal. Claro, caso exista essa lei. Esse é o comando espiral normativo tributário. Preste atenção num ponto fundamental para o seu sucesso. Essa lei instituidora deve observar a lei complementar. Deve. Mas, segundo o artigo 24, parágrafo 3º, não é? Nas hipóteses em que não existe lei complementar federal, é possível o Estado legislar para preencher essa lacuna normativa? E Luiz, isso aí não está muito teórico, não? Nada de teoria, isso é pura prática. Vou dar 2 exemplos. Imposto sobre doação e imposto sobre propriedade de veículo automotor. O imposto sobre propriedade de veículo automotor surgiu em 1985. E até hoje não temos lei complementar sobre ele, o IPVA. O IPVA até hoje não temos lei complementar. Já o imposto sobre doação surgiu, pela primeira vez foi falado, né, no nosso Brasil, na nossa Carta Constituinte de 88. Então, até hoje também não temos lei complementar que trate do imposto de doação. Então, 2 hipóteses. Não temos lei complementar tratando do imposto sobre doação e não temos lei complementar tratando do IPVA. É possível mesmo assim o Estado, que é competente para legislar sobre esses 2 temas, né, instituir o tributo sem lei complementar? A resposta é positiva e esse tema foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Com base no artigo 24, parágrafo 3º, o Supremo entendeu que, em caso de lacuna de normas gerais de direito tributário, o Estado pode instituir a sua lei para preencher esta lacuna atendendo às suas particularidades. Então, como não temos lei complementar sobre PVA atualmente e sobre imposto de doação, mesmo assim, é possível, com base no artigo 24, parágrafo 3º do texto constitucional, o Estado, através de uma lei da Assembleia Legislativa, instituir estes respectivos tributos. Até daqui a pouco.